Tu acha que acontece quando a fé e o poder se misturam? Essa pergunta é polêmica pra caramba. Então, com muito respeito aos meus irmãos, né, a gente chama de irmãos quem tem a mesma fé que a gente, nós não temos uma base bíblica, que é o que vale, é o que está escrito e não o que eu acho, pra política se misturar com a religião. Toda vez que aconteceu, o resultado não foi muito positivo. Agora, a nossa base bíblica é pra religião se misturar com a educação. Toda vez que aconteceu, nasceu uma Oxford na Inglaterra, uma Harvard em Boston, uma revolução positiva e de prosperidade em Genebra com João Calvino, na Alemanha com Martim Lutero. Toda vez que a educação juntou com a fé cristã, teve positividade para toda a população. Com a política sempre foi complicado. O próprio Jesus foi um educador, 70% de tudo que Jesus fez em vida foi educação, foi ensino, 70% toda a vida dele foi ensino, e já com a política, ele não se candidatou a nada, não apoiou ninguém, e quando ele teve que estar diante de políticos, foram poucas vezes, como no caso do governador Pilatos, ele quase não dirigiu palavras a ele. Pilatos falou assim, e aí, você é rei dos judeus ou não é? Você que tá dizendo. Aí Pilatos falou assim, que resposta é essa, hein? Você não sabia que eu tenho poder para te soltar, não? Aí Jesus olha no olho dele e fala assim, nenhuma autoridade você teria, se do céu não te fosse concedido. Então Jesus tinha uma identidade tão forte, uma autoridade tão forte, que ele não se envolveu. Ele teve contato com a política, mas não se envolveu. Ele se envolveu com a educação. Eu acho que o que está acontecendo, está gerando, hoje no Brasil, entre evangélicos e políticos, está gerando mais divisão do que unidade. E a gente tem que lembrar das palavras de Jesus, quem é irmão aqui está escutando e quem não é, ficar de aprendizado, que Jesus falou que nós seremos reconhecidos por duas coisas, pelo amor e por sermos um só. E se tem uma coisa que a política vai fazer é dividir as pessoas e criar ódio quando você pensa diferente. Então eu acho que nós temos que, sim, sermos cidadãos, você tem que votar, você tem que entender o que é melhor pro seu país, lógico, não é disso que eu tô falando, né? Porque tem que explicar bem, porque as pessoas em casa veem só um corte e falam assim, então o cara tá falando que a gente não tem que estar nem aí pra política. Não, eu tô te falando que não necessariamente a religião, não você, cidadão, a religião tem que se manifestar sobre isso, entendeu? Nesse ponto, o catolicismo tem um ponto sobre os evangélicos, né, sobre os protestantes, porque o Papa, ele se mete só em assuntos que ele compete, dificilmente ele entra num assunto que... Esse dia teve uma entrevista muito inteligente do Papa Leão, dizendo que queriam que ele opinasse alguma coisa sobre o Donald Trump. Ele falou assim, olha gente, isso é uma questão política, não é uma questão minha. O que eu vou fazer é orar para que a paz venha sobre a terra. Pronto, resolveu o problema. Jogou a posição dele no campo. Ele não tentou ser atacante, entendeu? Sim. Que às vezes você tenta jogar numa posição pra brilhar ali na hora e acaba perdendo a que era sua mesmo, que era de lateral direito, por exemplo. Então, é uma pergunta polêmica, mas eu acho que a resposta mais sábia seria essa. Não é muito... o resultado não deveria ter essa simbiose. O resultado não é tão positivo. Eu entendo quem se envolve, não critico. Eu sou um cara que eu tô pra somar e nunca pra dividir. Então, eu não critico, cada um faz o que quiser da vida. Mas eu acho que uma coisa é a fé, outra coisa é a política, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. Com a educação, sim, tem a ver porque Jesus foi um educador. Todos os dias eu posto cortes com dias de milionários, investidores e especialistas em finanças. Se inscreva para não perder os próximos.